programa de hoje nós vamos dar continuidade à série de entrevistas que estamos fazendo com especialistas médicos falando sobre a saúde do homem. No programa de hoje eu vou conversar com o Dr. Daniel Furtado Vidigal. Ele é médico cardiologista. Em instantes, no programa Além da Notícia. No programa de hoje, nós vamos dar continuidade a uma série de entrevistas que temos feito com médicos e especialistas para falar sobre a saúde do homem. Na última semana, a Prefeitura Municipal realizou um grande evento no centro da cidade, onde mobilizou várias pessoas para trazer às ruas essa conscientização que é uma preocupação dos organismos internacionais e nacionais desta área da saúde. Hoje, em nossos estúdios, o médico cardiologista Dr. Daniel Furtado Vidigal, que vai dar continuidade a esse tema que é tão importante para você, telespectador. Dr. Daniel, satisfação recebê-lo no programa para que a gente possa aí continuar falando sobre esse tema, conscientizando as pessoas, sobretudo os homens, com os cuidados que devem ter com a saúde. Tudo bem, Gilmar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e parabenizar a TV pela iniciativa de falar sobre uma situação tão importante que são as doenças cardiovasculares que acometem muitos homens e também as mulheres, mas para a gente dar um enfoque maior para os homens agora durante essa semana em que está havendo essa conscientização maior. Com certeza. O senhor falou muito bem aí sobre a doença cardiovascular, que é uma das principais causas de mortalidade no Brasil e no mundo, né? Perfeito. Quais são os principais cuidados, né, que os homens, no caso também as mulheres, devem ter com relação a essa doença? Nós sabemos hoje, dados da Organização Mundial de Saúde, que as doenças cardiovasculares são as principais causadoras de morte no Brasil e no mundo. Cerca de 30% das causas de morte são atribuídas às doenças cardiovasculares, e que englobam tanto as doenças isquêmicas do coração, né, que seriam o infarto agudo do miocárdio e as anginas são os mais conhecidos, e as doenças cerebrovasculares, que seriam os derrames mais popularmente conhecidos. Essas são as principais causas e elas são passíveis de serem prevenidas. Eu acho que essa é a grande importância de nós tentarmos conscientizar a população de que muitos dos fatores de risco que levam a essas doenças são passíveis de prevenção. Ou seja, isso pode trazer tanto desdobramentos negativos quanto positivos para a saúde, dependendo dos cuidados que vai se ter, não é isso? Perfeito. Nós sabemos que dos fatores de risco, alguns são fatores de risco que são modificáveis e outros não são modificáveis. Dentro dos que a gente não consegue modificar, estaria a idade. Nós vamos naturalmente envelhecendo e não temos como frear esse processo. Um outro dado... Mas existem dados que hoje as pessoas também estão vivendo mais, não é isso? Exatamente. E isso acaba aumentando a prevalência das doenças cardiovasculares justamente com o envelhecimento da população. O sexo masculino é um conhecido fator de risco para as doenças cardiovasculares, daí a grande importância dessa população específica procurar o cuidado. E um outro dado muito importante é a história familiar que esse indivíduo tem para as doenças cardiovasculares. Quem tem história na família deve se preocupar mais e deve buscar uma avaliação cardiológica ainda mais precocemente do que a população em geral. O senhor fala, vai de encontro, que o Dr. Dimas Vidigal esteve aqui também participando do programa e alertou esse cuidado que a pessoa deve ter de uma forma geral, né? Quando o senhor fala aí que tem que ver também essa questão familiar, está dentro desse pensamento, Dr. Dimas. Sem dúvida nenhuma, nós devemos tentar avaliar o indivíduo tanto com a história pregressa, quanto a história familiar e com os hábitos, principalmente em relação às doenças cardiovasculares, os hábitos de vida que esse indivíduo adquire. Por exemplo, sabemos que a hipertensão, o diabetes, o cigarro, o colesterol
alto, todos eles têm muita relação com hábitos de vida. Então, nós devemos adotar algumas medidas para tentar prevenir essas doenças que levam aos problemas cardíacos. O senhor falou aí de hipertensão, diabetes, tabagismo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais detalhadamente sobre cada questão dessa, para que o nosso telespectador possa entender bem esse momento que o senhor está participando do programa e está trazendo aqui uns esclarecimentos que são importantes. Com relação à hipertensão. Sim, a hipertensão arterial nós sabemos que é um dos fatores de risco mais prevalentes. No Brasil, cerca de 30% a 35% dos indivíduos são hipertensos. E a hipertensão ela vai aumentando linearmente com a idade. Ou seja, indivíduos acima de 75 anos chegam até 70% de incidência de hipertensão arterial. Então, nós devemos avaliar esses indivíduos, porque a partir do momento que a hipertensão é identificada, e ela é identificada quando se mede a pressão arterial, por isso que nós devemos sempre fazer um check-up médico, fazer um controle com o clínico, ou com o cardiologista, ou até mesmo outros médicos. Existe um tempo em que a pessoa deve medir a sua pressão? O indivíduo, eu acredito que ele deva medir desde sempre a pressão dele, principalmente depois que chega na fase adulta. Vamos colocar indivíduos acima de 20 anos de idade. Com regularidade, ele deve medir a pressão arterial, porque a hipertensão é uma doença assintomática. O indivíduo muitas vezes está hipertenso, mas não sente nenhum sintoma. Então, ele só vai descobrir a doença caso ele faça a medição, e a partir daí ele vai ter que ser tratado, se for definido, pelos nossos critérios, que ele é hipertenso e merece tratamento medicamentoso. Inclusive, esse é o primeiro procedimento quando o paciente chega no consultório ou chega para ser atendido no hospital, né? Sim. Justamente pela grande prevalência da hipertensão, o que cabe à nossa conscientização, e a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela procura conscientizar não só a população geral, mas os próprios médicos, para que todos eles, independente da especialidade, façam a medida da pressão arterial, porque é a grande oportunidade daquele indivíduo ter esse diagnóstico firmado, e a partir daí procurar uma ajuda de um especialista para definição do diagnóstico e acompanhamento. E procurar a ajuda do especialista é importante, porque a gente sabe, até eu gostaria que você esclarecesse isso, tem muitas pessoas que às vezes se automedicam. Porque o medicamento foi bom para um amigo ou para uma pessoa, indica o medicamento, a pessoa faz uso. Isso não é correto? Sim, de forma nenhuma. A automedicação é, inclusive, muito arriscada, porque nós avaliamos cada caso, os outros fatores de risco que esse indivíduo tem, a situação clínica, a idade, enfim. São diversos os fatores que nós avaliamos para escolher cada medicamento para determinado indivíduo. Então, não é qualquer medicamento que serve para todos. Nós devemos individualizar o tratamento para que tenhamos menos efeitos colaterais e consigamos atingir o nosso objetivo. Outra doença que pode trazer também sérios problemas cardíacos, e outros também, é a diabetes. Sim. Eu queria que o senhor falasse também um pouquinho sobre isso. Sim, o diabetes ele é uma realidade, no consultório do cardiologista. Temos os endocrinologistas que também fazem, o acompanhamento do diabetes, mas aparece muito relacionado às doenças cardiovasculares. Ele tem uma prevalência um pouco menor do que a hipertensão, 7% a 10% da população tem o diabetes, e quando eu falo em diabetes, a gente pensa principalmente em relação aos homens, e principalmente aos adultos, ao diabetes tipo 2, que é aquele diabetes que o indivíduo desenvolve com o tempo, que é mais comum nos adultos e que está relacionado principalmente à obesidade, falta de atividade física, e que é possível de ser tratado com medicamentos. Não requer, a princípio, o uso de insulina. Então, esse é o diabetes tipo 2, que está muito relacionado com as doenças do coração, e que nós devemos buscar identificá-lo através também de exames de sangue. Normalmente nós não esperamos o aparecimento dos sintomas clássicos que todo mundo conhece, emagrecimento, aumento da sede, aumento da frequência urinária, mas nós não esperamos esse aparecimento e fazemos os exames de sangue, glicose, hemoglobina glicosilada, para tentar identificar o indivíduo que está desenvolvendo ou sob risco
de desenvolver o diabetes. Com relação, o senhor falou aí sobre a obesidade, o colesterol também caminha lado a lado aí dessa questão, né? Exatamente. Os fatores, eles andam todos em conjunto. A obesidade é um fator de risco conhecido para as doenças cardiovasculares e também as dislipidemias, né, que seriam as alterações do colesterol e do triglicérides. Então, para isso, nós também precisamos fazer exames de sangue, avaliar o indivíduo, colher a história dele. Muitas vezes essas doenças têm um histórico na família, assim como o diabetes, assim como as alterações do colesterol, e devemos tentar identificar e tratar adequadamente. E isso é muito importante porque as metas que nós precisamos atingir nos valores de LDL, colesterol total, triglicérides, elas estão cada vez mais rígidas. Então, nós devemos trazer o colesterol dos nossos pacientes cada vez para níveis menores, para efetivamente alcançar um benefício cardiovascular. Doutor, há uma periodicidade para que o cidadão, o paciente, vá ao médico? Normalmente o que a gente recomenda é que os indivíduos, de uma maneira geral, a partir dos 40 anos de idade, já comece a realizar uma avaliação cardiológica de rotina. E isso seria, se o indivíduo não apresentar nenhuma alteração, né, nessa avaliação inicial, uma avaliação anual seria o recomendado. Indivíduos que já têm histórico na família de doença cardiovascular, ou às vezes indivíduos que pretendem fazer uma atividade física mais intensa. Esses indivíduos devem procurar uma avaliação cardiológica antes mesmo dos 40 anos para tentar identificar se esse indivíduo está apto para realizar aquela atividade ou se ele está sob um risco aumentado de desenvolver doença cardiovascular no futuro. Ou seja, a gente volta àquela premissa que cada paciente é um paciente. Cada indivíduo é um inserido na sua história e a partir daí é que nós vamos individualmente avaliá-lo e conduzir o tratamento de acordo com os dados apresentados na avaliação médica. Em nossos estúdios, o Dr. Daniel Furtado Vidigal, ele que é médico cardiologista, falando especificamente sobre algumas doenças que acometem o homem. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e voltamos em seguida com o programa Além da Notícia. Fala pra mim, o que você acha que o mercado espera de você? Faça um dos cursos superiores da Unipac Barbacena em 2014 e aumente as suas oportunidades de trabalho. São 50 anos de experiência em educação em todo o estado. Mais de 106 mil formados nas mais diversas áreas do conhecimento. O campus Barbacena conta com excelente estrutura acadêmica, laboratórios super equipados, biblioteca informatizada, professores altamente qualificados e muito mais. Com a Unipac é assim. A gente sabe que a sua história de sucesso no mercado começa aqui. Vestibular Unipac Barbacena 2014. Acesse www.unipac.br ou ligue 0800 276 1999. Fibra ótica, a revolução na transmissão de dados, voz e imagem. A CityDesk tem a melhor tecnologia à prova de futuro para você navegar na internet com altíssima estabilidade, na conexão e suporte técnico avançado, mais segurança através do monitoramento de câmeras por IP, qualidade e desempenho para as atividades online de sua empresa. CityDesk, há mais de 20 anos inovando em tecnologia. CityDesk, sua solução em telecomunicações. Clínica São Francisco, primeiro hospital dia de Barbacena e região, centro de medicina e diagnóstico, tomografia computadorizada, raio-x digital, mamografia digital e ultrassonografia, centro cirúrgico avançado para diversas especialidades, o que há de mais moderno na cirurgia de catarata, apartamentos para internação com maior conforto e privacidade, um atendimento personalizado. Clínica São Francisco Hospital Dia, compromisso com a sua saúde. O SAS, Serviço de Água e Saneamento de Barbacena, é uma autarquia municipal que surgiu com a desestruturação do antigo DEMAI. O SAS atende não apenas a cidade, mas também a distritos da região, com a prestação de um serviço eficiente de abastecimento de água e tratamento de esgoto sanitário. Hoje o SAS alcança 30 mil pontos, com 21 mil ligações domiciliares e uma capacidade de tratamento que chega a 300 litros por segundo.
A nova estrutura montada em 2013 conseguiu de forma rápida e objetiva resultados excelentes diante do derramamento de óleo no Rio das Mortes, o maior acidente ambiental da história de Barbacena. O SAS tem objetivos concretos de expansão. Serão investidos mais de 7,5 milhões de reais em um projeto de saneamento que vai beneficiar 10 bairros da cidade. Até o final do ano, nós vamos implantar mais 2 conjuntos na captação de água bruta para garantir o fornecimento à população. Vamos implantar reservatórios também e fazer novas linhas de distribuição de água na cidade. O SAS tem um compromisso com Barbacena. O SAS tem um compromisso com você. Voltamos com o segundo e último bloco do programa Além da Notícia, conversando com o Dr. Daniel Furtado Vidigal. Ele é médico cardiologista e está falando sobre a saúde do homem, várias doenças aí que acometem o homem e também as mulheres. Doutor, nós terminamos o primeiro bloco só falando sobre o tabagismo, né? O uso dessa substância a gente sabe que é grande no país e em nível também mundial. Fala um pouco mais sobre esse assunto. Nós sabemos que o tabagismo é o principal fator de risco modificável para as doenças do coração. Igual eu falei antes, tem alguns que não são modificados, a hipertensão, o diabetes, esses a gente não consegue curar, mas nós conseguimos controlar os indivíduos com essas doenças, mas o cigarro é um dos que a gente efetivamente consegue abolir. Então nós devemos sempre orientar os nossos pacientes e a população de uma maneira geral a abandonar o hábito de fumar. Existem dados que mostram que os indivíduos que fumam, eles morrem em torno de 8 a 10 anos antes do que os indivíduos que não fumam. E tem doenças cardiovasculares manifestas 5 a 6 anos antes do que os indivíduos que têm outros fatores, mas não têm o hábito de fumar. Então, fica o recado para a população que sempre há tempo de parar de fumar. Alguns indivíduos chegam ao nosso consultório e falam, já fumei uma vida inteira, agora já não adianta mais eu interromper o tabagismo. E aí nós orientamos que, a partir do primeiro ano sem fumar, esse indivíduo já reduz em 50% a chance de ter um evento coronariano, ou seja, de ter um infarto do miocárdio. E a partir de 10 a 15 anos sem fumar, se esse indivíduo obtiver sucesso em interromper o cigarro, ele iguala o risco de quem nunca fumou de ter um infarto do coração. Então, nunca é tarde, esse indivíduo, com o passar dos anos, ele pode voltar a ter o mesmo risco do que o indivíduo que nunca fumou. E hoje, o que nós estamos observando? Apesar de ainda existirem muitos indivíduos fumando, isso vem diminuindo. E vem diminuindo por várias causas, principalmente pelas campanhas, que são feitas de conscientização. As leis anti-tabaco vieram de maneira forte e estudos já mostraram realmente que impediu o indivíduo de fumar em lugares fechados, em lugares públicos, para tentar evitar o tabagismo passivo, para não comprometer quem está ao lado do fumante. O próprio fumante já reduziu a quantidade fumada só a partir do desenvolvimento dessas leis anti-tabaco. E, além disso, temos tratamentos mais efetivos para conseguir abandonar o hábito. Então, sempre devemos buscar eliminar esse principal fator de risco modificável para a doença do coração. Então, você falou sobre tratamento, né? Muitas pessoas, às vezes, justificam o fato de fumar porque já fumam há muito tempo e não conseguem parar de fumar. Mas hoje existem tratamentos eficientes? Exatamente. Existe uma série de medicamentos que nós utilizamos, existem alguns remédios que atuam como antidepressivos, outros reduzem a fissura pelo cigarro, existe a reposição da nicotina, que é principalmente para os momentos de fissura, existe um acompanhamento psicoterápico que também pode auxiliar nesse momento. Enfim, nós devemos utilizar todo o arsenal terapêutico para termos sucesso nessa batalha, que não é uma batalha fácil de vencer, que é o abandono do hábito de fumar. A gente ouve muito falar que pessoas que deixaram de fumar ou ganhou peso ou perdeu peso. Realmente existe uma relação?
Sim, realmente existe uma relação entre a interrupção do tabagismo e algum ganho de peso, né? O cigarro, ele aumenta o metabolismo, o indivíduo acaba substituindo refeições pelo hábito de fumar e, efetivamente, quando ele interrompe o hábito de fumar, ele ganha alguns quilos. Mas nós orientamos que, associado à interrupção do cigarro, esse indivíduo comece a praticar atividade física e tente controlar um pouco mais a alimentação para que não ganhe peso, mas apesar de algum ganho de peso, se ocorrer esse ganho de peso verdadeiramente, o risco de se fumar é muito maior do que o risco desse pequeno ganho de peso que o indivíduo pode apresentar. Doutor, voltando a falar sobre diabetes, né? Com relação ao nível de glicose no sangue, qual que é o nível hoje que é aceitável? Nós sabemos que para o indivíduo ser considerado diabético, ele tem que ter uma glicemia de jejum acima de 126. Jejum de quantas horas? De jejum de aproximadamente 9 horas para fazer o teste da glicose. E aí esse indivíduo acima de 126 estaria diabético, se isso for confirmado em 2 exames. Se ele estiver na faixa entre 100 e 126, nós podemos lançar mão de alguns outros testes, mas esse indivíduo possivelmente está na faixa da intolerância à glicose, que seria um pré-diabetes, onde esse indivíduo já deve manter hábitos de vida saudável para prevenir o aparecimento do diabetes. E nisso inclui-se atividade física regular, perda de peso, uma dieta saudável com pouco açúcar. E se o indivíduo tiver com a glicose abaixo de 100, aí sim isso está dentro do normal, a gente simplesmente mantém o acompanhamento desse paciente. O senhor falou aí que fazem 2 exames, uma vez identificou, né, esse índice acima de 123, diagnosticou com relação ao diabetes. Uma vez diagnosticou essa situação, ele pode controlar esse nível, mas ele não deixa de ser diabético. Perfeito. Uma vez que ele já desenvolveu o diabetes, e o diabetes ele demora muitos anos para efetivamente se instalar, o indivíduo gradativamente vai perdendo a função do pâncreas, e quando se instala o diabetes através dessa definição do exame de sangue, ele não tem chance de voltar ao normal, mas ele tem grande chance de ter o seu diabetes controlado com o uso de medicamentos e a adoção de hábitos de vida saudável. Com relação ao colesterol, nível de colesterol de risco. Hoje saiu esse ano ainda uma orientação da Sociedade Brasileira de Cardiologia em relação às dislipidemias, que são as alterações do colesterol, e nós devemos avaliar o indivíduo, cada um, aquilo que nós falamos é um indivíduo, então nós temos que primeiro fazer a avaliação do risco cardiovascular. Tem questão de idade também? Tem relação com a idade, tem relação com a presença de outros fatores, se tem hipertensão associada, se tem diabetes, se tem tabagismo. Nós vamos utilizar várias variáveis para tentar definir o risco daquele indivíduo, mas de uma maneira geral, considera-se hoje o ideal, o LDL colesterol, que é o colesterol ruim, abaixo de 100, e para os indivíduos com risco, já com doença cardiovascular manifesta, ou seja, aqueles que já tiveram infarto, aqueles que têm diabetes, eles devem levar o LDL colesterol abaixo de 70. E o HDL, que é o colesterol bom, idealmente acima de 60. Apesar de não termos tratamentos muito eficazes para elevar o HDL, que é o colesterol bom, e aí a gente recomenda atividade física, perda de peso e hábitos alimentares saudáveis. Quando o senhor fala de hábitos alimentares saudáveis, o que o senhor... Sim, o que nós conhecemos de hábitos alimentares saudáveis, vários estudos mostraram que é o que é conhecido como a dieta do Mediterrâneo, que seria uma dieta protetora para as doenças do coração. E o que inclui essa dieta? Nós devemos utilizar vegetais, que seriam as verduras, os legumes e as frutas, seriam indicados, né, em várias porções ao dia, e além disso associar o uso de peixes e frango, ou seja, as carnes brancas, o uso do azeite também é muito benéfico, e também o uso de sementes, ou seja, amêndoas, castanhas, nozes, avelãs, que também teriam gorduras protetoras para o coração. Então essa seria a dieta ideal para proteção cardiovascular.
Mas essa dieta também, ela tem que ser adequada a cada pessoa. Sim. As pessoas têm muito costume de pegar uma dieta na internet ou pegar com uma pessoa, mas cada pessoa tem, né, a sua questão física que precisa desse ou daquele alimento, não é isso? O que a gente sempre orienta que a perda de peso, ela é benéfica, e isso é uma busca constante da sociedade moderna, sempre em busca de um padrão de beleza que inclui o indivíduo mais magro. Então a gente vê essa busca constante pelo emagrecimento. Qualquer forma de emagrecimento, desde que não use substâncias que não são aprovadas, ela é benéfica para o coração. Mas se nós conseguirmos perder peso associando a isso uma dieta saudável, aí sim nós temos certeza que esse indivíduo está se protegendo, está tendo benefício da alimentação para o coração. Nesse aspecto, a atividade física também é muito importante, mas ela também tem que ser precedida de uma avaliação. Exatamente. A atividade física é fundamental, né, para a prevenção das doenças do coração, mas ela traz alguns riscos se o indivíduo não fizer uma avaliação antes de iniciar uma atividade física, principalmente as atividades ditas moderadas a intensas, onde o indivíduo vai se esforçar mais, jogar uma partida de futebol, fazer uma corrida, às vezes spinning. Então esses indivíduos fazem atividades mais forçadas, e essas atividades devem ser precedidas por uma avaliação cardiológica, aonde inclui não só a conversa com o cardiologista, mas um eletrocardiograma e um teste ergométrico, que é o teste que o indivíduo vai para uma esteira rolante, é monitorizado e acompanhado por um cardiologista para definir qual é o melhor nível de atividade física, as condições para que ele consiga praticá-la sem ter um risco aumentado de sofrer um ataque cardíaco. Isso independente da idade, porque às vezes as pessoas pensam, eu sou novo, não preciso de fazer essa avaliação, posso fazer atividade física. Numa atividade mais forçada, se for principalmente de caráter competitivo, ou, claro que as atividades mais leves, uma pequena caminhada, um pilates, algumas atividades mais leves não requerem nenhuma avaliação específica, mas de um modo geral a gente recomenda, é uma oportunidade do indivíduo avaliar o risco dele, fazer uma dosagem de sangue, fazer um eletrocardiograma. Então sempre que for realizar uma atividade física, é aconselhável que faça uma avaliação com o cardiologista. Então, Daniel, nós abordamos aqui diversos temas, o senhor trouxe vários esclarecimentos sobre essas questões, principalmente sobre a questão da doença cardiovascular. Eu gostaria de deixar o final do programa para que o senhor possa fazer as considerações finais. O recado que eu queria deixar para a população de Barbacena e da nossa região é que tenha o cuidado necessário para evitar a principal causa de morte hoje no Brasil. Então, que nós pensemos em cuidar melhor da nossa saúde, tendo isso tudo que já foi dito, hábitos de vida saudável, ou seja, atividade física regular, uma alimentação balanceada e tentar manter-se sempre no peso ideal. Além disso, sempre buscar avaliação médica para tentar diagnosticar doenças que são assintomáticas, como a hipertensão, o diabetes e o colesterol alto. Só fazendo exames de sangue e procurando o atendimento médico é que nós vamos conseguir identificar e tratar adequadamente essas doenças, reduzindo o risco de eventos cardiovasculares futuros. Era isso. Doutor, o senhor trabalha no sistema público em Barbacena, em particular? Eu atualmente, dentro do Hospital Ibiapaba, nós fazemos um atendimento público, né, através do Sistema Único de Saúde, mas na maioria das vezes é mesmo no consultório, na clínica particular, é que a gente atua na maioria das vezes. Muito bem, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, muito obrigado aí por esse esclarecimento e a disponibilidade de estar aqui também fazendo esses esclarecimentos à nossa população, aos nossos telespectadores. Eu que agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição da TV para outros esclarecimentos. Muito obrigado. Com essa mensagem aí, com essas dicas de saúde do Dr. Daniel Furtado Vidigal, cardiologista, nós vamos terminando o programa Além da Notícia de hoje. Muito obrigado a todos.